Muito bem, estamos aqui no bloco de número 4 e vamos falar das fundações. Pega o seu Código Civil Brasileiro, artigo 62, e vamos começar. Olha o que diz a lei. Para criar uma fundação, se você quiser criar uma fundação, o que você precisa fazer? Ou uma escritura pública ou um testamento. Ou uma escritura pública ou um testamento. Continuamos a leitura do artigo 62. Seu instituidor é a pessoa que cria a fundação, fará por escritura pública, fará por testamento, o seu instituidor fará por escritura pública, o seu instituidor fará por testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e, se quiser, a maneira de administrá-la. Portanto, quem cria uma fundação é uma pessoa chamada instituidor. E é uma pessoa física por testamento, porque quem faz testamento é uma pessoa física, ou a priori, por escritura pública, a priori é uma pessoa física ou jurídica até, mas não é imaginável pela legislação, né? Isso. Bom, para a prova, o que é que você precisa saber? Que as formas de instituir uma fundação são apenas essas duas. Não existem outras formas. Ou é escritura pública ou é testamento. E assim eu instituo uma fundação. E ao instituir, eu afeto um conjunto de bens, e ao afetar esse conjunto de bens, eu realizo uma dotação especial. Eu incluo uma finalidade específica para esses bens, tá? Bom, quais são essas finalidades? O Código Civil vai dizer. Olha, essa finalidade pode ser assistencial, essa finalidade pode ser de cultura, defesa e conservação, de educação, de saúde, de segurança alimentar e nutricional, de defesa, preservação e conservação do meio ambiente, de pesquisa científica, de promoção de ética, atividade religiosa e por aí vai, tá? E por aí vai. O Código Civil Brasileiro traz a finalidade nutricional, está lá prevista no Código Civil. Essa é uma mudança de 2015. Antes dela, as fundações só tinham 4 finalidades: cultural, assistencial, moral e religiosa. Agora a fundação tem várias finalidades, estão todas elas aqui. Bom, repare, essa finalidade da fundação, ela vai ser realizada a partir daqueles bens que foram afetados. Faz sentido para você isso, não faz? Muito bem. Só que é possível que tais bens identificados ou colocados pelo instituidor, que tais bens não atinjam a finalidade a que se destinam. Sejam insuficientes. É possível ou não é? É possível que esses bens sejam insuficientes? Sim ou não? É possível. É possível que estes bens sejam insuficientes. E se esses bens forem insuficientes, qual a consequência jurídica disso? Bom, a solução está no artigo 63. Depende. O instituidor já teria previsto uma solução para esse problema? Sim ou não? É uma ideia. A outra ideia é: o Poder Judiciário poderia dar uma destinação? Olha o que diz o artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação, que se proponha a fim igual,
que se proponha a fim semelhante, que se proponha a fim igual ou que se proponha a fim semelhante. É o que vai dizer o artigo 63. Então, das duas, uma. Ou o ato de instituição, escritura pública ou testamento, tratou desse assunto, ou o ato de instituição não tratou desse assunto. Confere? Se o ato de instituição tiver tratado desse assunto, respeita-se o ato de instituição quanto aos bens insuficientes. Se o ato de instituição não houver tratado desse assunto, distribui-se para uma outra fundação com uma outra finalidade, por mandado judicial, se for o caso. Aliás, o Código Civil fala disso no artigo seguinte. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados, e se não fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Por mandado judicial. Então, repara só. Quem vai cuidar disso? Quem é que vai resolver esse problema na prática? O cara fez o testamento, instituiu a fundação, os bens eram insuficientes, mas ele está morto. Quem é que vai cuidar disso? O Código Civil pensou nesse problema. E o Código Civil confiou o zelo a isto a uma instituição permanente e essencial à justiça chamada Ministério Público. O Ministério Público velará pelas fundações. O Ministério Público cuidará disto. O Ministério Público resolverá esse problema. Artigo 66, que a gente vai tratar já já. Mas antes disso, vamos ao 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão de logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação. Então, é o segundo passo, elaborar o estatuto, submetendo em seguida a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. E aí, o Ministério Público ele começa a entrar em cena aqui. Se o estatuto não foi elaborado, no prazo do instituidor, ou não havendo prazo, 180 dias depois, a incumbência caberá ao Ministério Público. O Ministério Público ele entra em cena, ele começa a ser referido na legislação no artigo 65 e ele chega no ápice no artigo 66, quando diz: velará pelas fundações o Ministério Público. Velará pelas fundações o Ministério Público. Velará pelas fundações o Ministério Público. Velará pelas fundações do Ministério Público. Então, repara só. O Ministério Público, ele vai ser o curador das fundações. Vamos utilizar essa expressão. E isso é previsto na legislação federal, no Código Civil brasileiro. E o Ministério Público que vai fazer isso, em regra, é o Ministério Público estadual. Então, o que é que a gente viu até agora? Fundação é uma reunião de bens afetados, dotação especial de bens livres. Essa dotação é instituída por escritura pública ou por testamento. Se esses bens forem insuficientes, devem ir para uma outra fundação de fins congêneres, se o seu instituidor não dispuser de maneira diferente, e o Ministério Público velará, cuidará disso. Se for o caso, o Ministério Público ajuiza uma ação, pede mandado judicial, pede esse tipo de irregularidade. Se for o caso, o Ministério Público elabora o estatuto. Então, o Ministério Público ele terá uma função estratégica no zelo das fundações. Mas o primeiro passo para uma fundação começar a se tornar uma fundação, o primeiro passo desse caminho é a instituição por testamento por escritura pública. O segundo passo é a elaboração do estatuto. O terceiro passo é a aprovação do Ministério Público, ou a atuação dele. O quarto passo, o registro. Portanto, não há como fazer fundação sem dar 4 passos. Não há como. Não há como fazer uma fundação sem dar esses 4 passos. Primeiro passo,
instituição. Estatuto, instituição. Escritura pública ou testamento. Escritura pública ou testamento. Segundo passo, elaboração do estatuto. Terceiro passo, submissão disso ao Ministério Público para aprovação ou não. Se o Ministério Público aprovar, quarto passo, registro. Porque a existência da pessoa jurídica se inicia com registro. Se o Ministério Público não aprovar, recurso à justiça, ou seja, ação judicial. Recurso no sentido de inafastabilidade da jurisdição. Então, repare só, velará pela fundação o Ministério Público. E olhe o que diz o parágrafo 1º do Código Civil. Se funcionarem no Distrito Federal ou no território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal. Eu aposto que um bocado de gente pensou que era o Ministério Público da União. Se funcionarem no Distrito Federal ou território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal. Em regra, quem atua é o Ministério Público Estadual. Se a fundação estiver inserida no Distrito Federal, será o Ministério Público do Distrito Federal. Não é da União, não, porque o Distrito Federal é um ente autônomo. Tem Tribunal de Justiça próprio, TJ do Distrito Federal. Tem Defensoria Pública própria, Procuradoria do Distrito Federal próprio e Ministério Público próprio. Então, fiquemos atentos a isso. Fiquemos atentos a isso. Também é possível que essa atuação do Ministério Público ela se estenda por mais de uma área de um estado. Imagine, por exemplo, um imóvel que é a Sambarca, Minas Gerais e Bahia. Imagine, é possível que o imóvel envolva Rio e São Paulo, por que não? Por que não? Paraná e Santa Catarina, por que não? Neste caso, o Código Civil esclarece que deve atuar os dois Ministérios Públicos de cada Estado membro. Deve-se pedir a aprovação de um Ministério Público e deve-se pedir a aprovação do outro Ministério Público. Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá um encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá um encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Caberá um encargo, cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Então, a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento a isso, tá? Como é importante a letra da lei para o seu concurso. A sua banca, ela é legalista. A gente já viu isso nas resoluções de questões passadas e vamos passar a ver agora nas resoluções de questões, tá? Vamos, então, já finalizar isso para começar a resolver questões. Vamos falar agora da alteração do Estatuto da Fundação. A alteração do Estatuto da Fundação, para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma seja deliberada por 2/3. Não contrarie, não desvirtue o fim da fundação. E seja aprovada pelo MP também a alteração também seja aprovada, 45 dias corridos, fim do qual, ou no caso de o MP denegar, o juiz poder supri-la. Então, fique atento a esse importante detalhe também. É possível alterar o estatuto de uma fundação? Sim, é possível. É possível, sim. Ok. E para alterar, o que é que precisa? 2/3, você acabou de ver. Não desvirtuar a finalidade originária dela, você acabou de ver. E a aprovação do Ministério Público. Com isso, se altera. Sem isso, não se, é ilegal a alteração. É nula a alteração. Esses 45 dias são corridos porque não é prazo processual, não é dia útil. É dia corrido porque não é prazo processual. E se garante um direito a uma minoria. Olha, o artigo 68 diz que se essa votação não for unânime, os administradores, ao submeterem o estatuto ao órgão, requererão que se dê ciência à minoria vencida, para impugná-la se quiser,
se quiser, em 10 dias. Para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Então, isso é preciso que fique claro, sabe? Como para sempre, sempre acaba, a fundação também pode acabar. E se ela acabar, o artigo 69 do Código Civil disciplina como se deve proceder à sua dissolução, à sua liquidação. A dissolução, se ela se tornar ilícita, impossível ou inútil, ela se dá com uma promoção do Ministério Público ou de qualquer interessado. Então, é uma promoção para que se incorpore ao seu patrimônio, salvo disposição no auto constitutivo em outra fundação, designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Logo, você percebe pela letra da lei que a extinção da fundação ela é judicial. Ela deve se dar por meio de medida judicial. Aliás, quando o tema é a extinção da pessoa jurídica, só para sintetizar, essa extinção ela pode ser convencional ou voluntária, por ato volutivo dos seus sócios, mas ela também pode ser judicial. Ela também pode ser legal, uma lei pode instituir a morte dos sócios, ela pode ser administrativa e ela pode ser judicial. Aliás, isso é intuitivo, né? Eu tenho uma sociedade, eu posso, com meus sócios, voluntariamente decidir pela extinção dela. É possível que a lei também traga previsões de extinção, assim como é possível que a administração pública instaure um procedimento administrativo e feche uma determinada PJ de direito privado, ou é possível que o juiz da causa extinga, né? Mas perceba, dificilmente sua banca vai lhe perguntar sobre isso, então eu trouxe mais aqui por dever de ofício como professor, porque agora eu quero mesmo avançar com você na resolução de questões na hora da prova. Como é que isso me é perguntado? Como é que isso cai na minha prova? Vamos agora treinar, como a gente sempre faz, né? VUNESP 2019, como sempre. 2019, olha que ousadia. A medida provisória 881, de 30 de abril de 2019, institui a Declaração de Direitos Humanos, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências. Olha que ousadia da sua banca. Essa medida provisória não existe mais, porque ela foi convertida na Lei Federal 13874, de 20 de setembro de 2019. E eu estou batendo tanto. Por que será que eu estou batendo tanto? A sua banca perguntou a medida provisória em 2019. Você acha que ela não pode lhe perguntar a lei da liberdade econômica? Claro que pode. Então, cuidado. Olha o que vai dizer. Dentre as alterações promovidas pela medida provisória, houve alteração no artigo 50. No que diz respeito ao tema, é correto afirmar, letra A confusão patrimonial é caracterizada, dentre outros fatores, por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Isso é verdade e você deve marcar. Roberto, se a medida provisória não está mais vigorando, por que você deixou essa questão? Para lhe mostrar isso, que é uma chance em potencial de cair, e porque esse trecho da medida provisória continuou idêntico. Ele não foi alterado pela lei da liberdade econômica, de modo que se converge esse tipo de situação. B de bola. Na desconsideração da personalidade, os efeitos de demandas de determinadas relações obrigacionais podem ser estendidos aos bens particulares de sócios da pessoa jurídica, desde que beneficiados diretamente pelo abuso. Isso hoje é verdade. Na desconsideração, os efeitos podem ser estendidos aos bens particulares do sócio da PJ, desde que isso é verdade. Não estava na medida provisória, mas agora é verdade. Roberto, então tem dois gabaritos. Gente, você está entendendo onde eu quero chegar, né? Na época, o gabarito era só a letra A, porque esse elemento agora ele foi incluído em 20 de setembro de 2019. Você entende isso? Então, a gente continua aí aprendendo e desenvolvendo com as nossas reflexões, tá? Os efeitos podem ser estendidos aos bens particulares, sim, dos sócios da PJ, desde que beneficiados, direta ou indiretamente. Não é só diretamente, indiretamente também. Então, aqui uma questãozinha duvidosa, né? C. O desvio de finalidade é a utilização dolosa ou culposa. Falso. Não se fala nisso. Com o propósito de levar... o dolo e a culpa está fora da jogada.
D. A existência de grupo econômico, ainda que sem a presença dos requisitos, autoriza a desconsideração. Falso. A existência de grupo econômico não autoriza por si só. Foi o parágrafo 4º, se eu não estou enganado, do artigo 50. Letra E. Constitui desvio de finalidade a mera expansão. Falso. Não constitui desvio de finalidade. Então, você perceba, o gabarito é a letra A letra B é duvidosa. Eu teria errado hoje, mas você entende. A pergunta foi lá na época da medida provisória, né? Eu me fiz claro. Mas a grande mensagem, eu escolhi a dedo essa questão. Por mais que eu pudesse me expor, né, digamos assim, ou por mais que eu pudesse polemizar com ela, mas eu escolhi a dedo para lhe passar essa mensagem. Estuda o artigo 50. A sua banca gosta de desconsideração da personalidade e o fato de ser um tema novo não vai deixar que seu avaliador lhe pergunte sobre ela. Há uma chance grande de cair na sua prova, tá? Questão 10. Fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. A fundação somente poderá se constituir para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Isto é falso. O fundamento jurídico é o artigo 62, parágrafo único do Código Civil Brasileiro. Se ligue, o fundamento jurídico de todas as respostas da questão anterior era o artigo 50 do Código. Nessa questão 10 aqui, letra A, que é falsa, o fundamento é o artigo 62, parágrafo único. E eu acho que você se recorda, porque eu lhe disse nesse bloco, que até 2015, as fundações só poderiam ter 4 finalidades, que são essas: moral, essencial, religiosa e cultural. Depois houve uma alteração normativa e a fundação passou a ter várias finalidades, para além dessas 4 apenas. Então, esse somente aqui falseia. O erro aqui da questão está no somente. B de bola. As fundações não podem sofrer danos morais. Falso. Artigo 52 do Código Civil, mais a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. C. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a fundação que demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Isso é verdade, isso é jurisprudência do Tribunal Superior e depois o CPC expressamente passou a admitir que pessoas jurídicas excepcionalmente se beneficiassem da gratuidade. A fundação é um belo exemplo, porque é uma PJ que não tem finalidade econômica e muitas vezes pode não ter situação econômica para arcar com as despesas processuais. Mas desde que haja prova robusta e convincente, há inclusive súmula no STJ autorizando esse tipo de entendimento. Portanto, se ligue, o benefício da gratuidade da justiça, ele não é exclusivo da pessoa natural, não. O benefício da gratuidade da justiça também pode ser estendido a pessoas jurídicas. É um tema mais processual, mas foi perguntado aqui em direito civil. Você fica atento a isso, tá? D de dado. A criação de fundação se dará por escritura pública ou contrato particular. Falso. Contrato particular não autoriza. Contrato particular não autoriza. Não autoriza. Letra E. Tornando-se inútil a finalidade a que visa a fundação, apenas o interessado poderá promover a sua extinção. Falso. Olha que a gente viu o artigo 69. Lembre-se que o Ministério Público também poderá. O Ministério Público também poderá. Então, você deve ficar aí atento a esse detalhe que não é pequeno, a esse detalhe que é super importante. Com isso, a gente fez aí mais uma questão, treinando aí as questões. Vamos avançar. Vamos avançar agora para essa questão 11. Numa associação composta por 75 associados, um grupo de 10 associados pretende convocar os órgãos deliberativos para decidir as seguintes propostas. Numa associação: destituir os administradores, coisa que compete exclusivamente à Assembleia Geral; alterar o estatuto, coisa que compete exclusivamente à Assembleia Geral;
Alterar o estatuto para que não mais seja permitida a transmissão da condição de associado. Considerando a situação hipotética acima relatada, bem como a disciplina das associações, pode-se corretamente afirmar que, letra A, não poderia o estatuto vedar a transmissão da condição de associado. Falso. Pode. Claro que pode. A gente, inclusive, já viu isso. Artigo 67. Artigo 67 do Código Civil. 67 não. A gente está falando de associação. Esse artigo é o 56. A qualidade de associado é intransmissível, salvo disposição em sentido contrário. A qualidade de associado é intransmissível. Então, pode o estatuto vedar. Aliás, essa vedação estatutária seria um reforço ao artigo 56. Assim como o estatuto pode autorizar, o estatuto pode reforçar a legislação e manter a vedação, manter a conduta proibitiva. Então, a letra A é falsa porque diz que o estatuto não poderia fazer isso e, portanto, ela entra em rota de colisão com a letra A. B de bola. A lei veda a instituição de categorias de associados com vantagens especiais. Falso. Eu posso ter o associado remido. Eu posso ter o associado sênior. E quem vai me garantir isso? Olha aqui quem vai lhe garantir isso. É o artigo 55. É o artigo 55. Então, é premissa contrária a texto de lei. C de casa. A alteração do Estatuto de competência da Assembleia Geral pode ser realizada em Assembleia Ordinária, desde que aprovada. Falso. O parágrafo único do artigo 59 diz que uma Assembleia dessa não é ordinária. 59, parágrafo único. Diz que não. Há de haver uma convocação especial. Assembleia especial e não assembleia. Então, aqui está dizendo que teria que ser assembleia ordinária. Falso. D de dado. A destituição dos administradores de competência da Assembleia Geral pode ser realizada em assembleia especial, desde que aprovada por 2/3. Falso, não há quórum para isso. O artigo 59 não estabelece quórum para isso. Caput. Letra E, que é o gabarito. Os 10 associados não têm direito a promover a convocação de órgãos deliberativos para deliberar as propostas. Aí é uma maldade, porque ele queria, na verdade, que além de você entender do artigo 60 do Código Civil, que fala do 1/5, que você entendesse de matemática. Convocação de órgãos deliberativos, né? Então, você teria que entender aí 1/5 de 75, e aí, pelo amor de Deus, né? Mas você marcaria a letra E pelo falseamento, porque todas as outras são contrárias a texto de lei, e a letra E vai ao encontro do artigo 60 também do Código Civil. Mais uma vez, eu lhe demonstro que a sua banca é letra fria de lei. Não adianta ficarmos aqui em aula de pós-graduação ou boçalizando o argumento com informativo do STJ, com enunciado de jornada de direito civil, quando não é necessário, não é? Se fosse uma preparação aí para concurso de magistratura federal, como a gente também prepara, amanhã eu vou dar aula para promotor de justiça, acho que é de Goiás, se eu não estou enganado, aí a gente dá uma densidade diferente a esse nível, a esse perfil de banca, a esse perfil de prova. Fique claro isso para você, tá? Temos que adequar a voltagem, adequar a energia, claro, para não sobrar nem faltar. Questão 12 na sua tela. VUNESP 2019, como sempre, questões sempre que possíveis de 2019. A respeito da desconsideração de novo, né? Em 2019, é correto afirmar. O Código Civil adotou a denominada teoria mista. Falso. O Código Civil adotou a denominada teoria maior. E essa resposta é uma resposta de doutrina. E a doutrina aí é maciça nesse respeito. Então, a letra A está falsa, o fundamento é o artigo 50, mas a doutrina. B de bola. O CDC adotou a teoria menor, podendo haver a desconsideração da PJ em razão da mera insolvência, mesmo sem ocorrência de fraude. Perfeito, o Código Civil adota a teoria maior,
O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor. Roberto, diz para mim onde eu encontro a teoria menor no Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º. Parágrafo 5º, tá? É ali que eu encontro, tá? C de casa, o CDC adotou a denominada teoria maior. Falso. D de dado, o Código Civil e o CDC adotaram a teoria subjetiva, de modo que para desconsideração, o CDC não adotou a teoria subjetiva não, viu? É necessária a confirmação da prática de fraude. No CDC, não. Artigo 28, parágrafo 5º do CDC. E de escola, o Código Civil adotou a teoria menor. Falso. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração. Confere? E com isso a gente finaliza várias questões do ano de 2019. A gente finaliza agradecendo todo o seu carinho e todo o seu respeito. Na próxima aula, você já tem material novo, você já ganha material novo, tá? Qualquer dúvida, você tem um plantão de dúvidas e você também tem lá o meu Instagram, o @Roberto_Civil, e vai para minha bio, clica lá que você entra na lista de transmissão e recebe material gratuito. Um forte abraço e até a próxima aula.